Olá, bom dia, meus pequenos historiadores, como vocês estão? Então, né, na aula de hoje nós vamos falar um pouco da migração. O que é migração, né? Recapitulando aí o que nós estudamos na aula passada, né? Sabemos que nós estudamos um pouco sobre os nossos povos primitivos, né? Aqueles povos que existiam antes, né? As primeiras sociedades humanas, aquelas que andavam em grupos, né? Elas eram chamadas, né? Denominadas como caçadores e coletores, né? Essas sociedades humanas. E elas, pessoal, é, como vocês sabem, né, e nós explicamos para vocês, né, e nós aprendemos também, essas sociedades elas viviam em constante deslocamento, né? E esse constante deslocamento é o que nós chamamos de migração, né? Elas se deslocavam pois eram nômades, né? Então era só apenas caçadores e coletores. Então quando elas vinham para um determinado local e ali elas não ali elas utilizavam todos os recursos, tudo aquilo que eles já tinham, né, naquele local. Eles então não achavam mais os recursos para alimentos, então eles se deslocavam, né, de um local para o outro. Então, esses povos aí, né, esses seres humanos, eles viveram então na era do Paleolítico, né? Então, os humanos do Paleolítico, eles mudavam de localização, né, e a localização de suas moradias constantemente. Então, né, eles viam em grupos ali, faziam suas moradias em determinada região, determinado território e retiravam todos os recursos que eles tinham para retirar. E ali acabava esse recurso, eles iam, né, para outra região. Então, um dos principais motivos para esse tal deslocamento era a busca dos alimentos e por também regiões mais quentes, né, que fossem as mais adequadas para a sobrevivência. Então, gente, esses deslocamentos, essas migrações aí ocorreram há cerca de 90 mil anos e foram responsáveis pela ocupação de diversas regiões do planeta pelos seres humanos. Então, tá pedindo para vocês observar aí a apostila, né, no mapa onde que foram feitas algumas rotas pelos seres humanos. Como vocês podem perceber, né, no segundo parágrafo, fala que as primeiras evidências de presenças de seres humanos na Terra foram encontradas na região leste da África. Então, gente, representada à esquerda do mapa. Então, gente, as primeiras, né, evidências de que que essas sociedades humanas primitivas, né, as primeiras evidências que os seres humanos existiam, né, foi no continente africano. Então todos nós somos descendentes aí da África, né? Olha que interessante. Então os primeiros grupos humanos aí, né, é, que existiram na face da Terra vieram da África, né, do continente africano. E dessa região, os seres humanos teriam migrado para a parte leste do mar Mediterrâneo, onde atualmente é o Oriente Médio, e há aproximadamente 90 mil anos. E há 60 mil anos já estariam na Europa e teriam chegado à América por volta dos 12 mil anos atrás, né? Então, nos mais diversos locais do globo, os humanos desenvolveram as ferramentas e utensílios com os materiais disponíveis que eles podiam manipular. Então, os materiais, né, barros e etc, que eles poderiam manipular, né, ali eles começaram transformando aí em utensílios, em objetos. E nesse mapa, pessoal, nós vamos então observar não só, né, as evidências, né, e utensílios coletados, mas também eu quero que vocês observem, né, como que se deu o início da migração desses povos, né, desses
primeiros hominídeos, né? Ou seja, desses Homo sapiens, desses homens primitivos que existiam nessa época. Então, há 90 mil anos atrás, né? Nós temos então evidências. E aí, observando o mapa aí na página de vocês, eu quero que vocês peguem e vejam que esse pontinho verde, esses pontinhos verdes mostram o local da descoberta dos hominídeos primitivos. Então, olha para vocês verem, no leste da África, nós temos presença aí, né, dessa descoberta desses primeiros hominídeos, né, desses homens primitivos que existiam, né, há 90 mil anos atrás, aí, as primeiras sociedades, né, humanas. E aí, como vocês podem ver, existia também na Europa, né, essa evidência desses primeiros homens, né. Então, olha que você, observando então esse mapa, vocês podem perceber que na África aí essa presença, né, desses hominídeos, dos homens, né, primitivos, ele se deu na África. E através da África, essas setas aí, como vocês podem perceber, são as rotas aí de migração que esses Homo sapiens tomou pelos territórios, pelos continentes. Eu quero que vocês observem também que esse mapa, ele não está demonstrando aí, né, ele vem com uma característica diferenciada, porque ele vem demonstrando, né, o início das migrações. Ele vem aí com particularidade para demonstrar o início das migrações. Por isso ele não é demonstrado como a Europa no centro do mundo, né? Ou com a América do Sul aqui, ó, como é sempre demonstrado aí à direita, à esquerda, e esses outros continentes à direita, né? Então, ali vocês podem perceber que está uma diferenciação nesse mapa. Por quê? Eles estão frisando aí para que vocês entendam como que se deu essa migração, né? Então, primeiros povos iniciaram na África e no momento do deslocamento aí, vocês podem perceber as rotas, né? Que são essas setinhas vermelhadas aí ou alaranjadas, elas mostram como que ocorreu. Então, os hominídeos, eles saíram da África, né? E começaram a se deslocar para o centro, né? Da Ásia, e depois foram para a Europa, né? E assim por diante, até chegar aí na Austrália, e depois, olha lá, há 15 mil anos atrás, eles, né, saíram da Ásia e foram chegando na América, né? E há 12 mil anos atrás, eles se instalaram na América do Norte, e aí nós temos o local da descoberta dos Homo sapiens primitivos na América do Norte, né, que são aí essas bolinhas laranjadas, e chegou-se então também há 12 mil anos atrás aí, né, os Homo sapiens, essas migrações desses homens primitivos, aí também na América do Sul. Então, como vocês podem perceber, né, as populações elas começaram antes de tudo. Aí a sociedade primitiva começou na África e foi se estendendo, né, pelos outros continentes até chegar na América, né? E foi muito interessante, porque, pessoal, o que comprovou-se, né, com essas descobertas? Então, comprovou-se através desses elementos, né, desses objetos criados por eles, né? Como vocês podem ver, nós temos a flauta, essa flauta aí, produzida em osso, né, da era paleolítica ainda, os homens primitivos, e foi encontrado na atual Alemanha, né? Temos também aí esse colar de marfim do mamute, produzido também na era paleolítica, aí, com certeza um dos adornos, né, um dos objetos aí que as mulheres, né, utilizavam para se enfeitar nessa época, né? Encontrado também na Alemanha. E aí nós temos aí ainda no Paleolítico a pedra lascada, né? A idade da pedra lascada, onde que era uma ferramenta utilizada como objeto cortante, né? Por esses hominídeos.
encontrado aí no Vale do Reis, né, no Egito. Então olha para vocês verem que cada momento que eles iam saindo, né, e se encontrando em outros determinados locais, eles iam crescendo suas mentalidades e ali eles iam, né, adquirindo uma certa sabedoria e transformando esses objetos, né, os utensílios, algumas ferramentas dos materiais que eles iam encontrando, né, e manipulando e transformando. Aqui nós podemos perceber um amuleto aí já na era do neolítica, né? Quando falamos da era neolítica, é uma nova era, né? Um novo tempo, uns novos tipos de homem, né? Sapiens, os homens com sabedoria, né? E ali, né, como vocês podem perceber, eles já começam a transformar os utensílios. Olha aqui um pote de cerâmica encontrado na região do Japão, criado há 2000 anos antes de Cristo e 100.000 antes de Cristo, encontra-se exposto no Instituto de Artes de Chicago. Então olha para vocês verem que eles começaram a fazer vasos, amuletos na era neolítica, né? Artefatos de cobre, né? Depois que eles descobriram aí o fogo e esses materiais, né, de cobre, aí eles começaram a fazer, né, artefatos como esses objetos, uma faca, uma pá, né, furadores, pontas de lança. Olha que interessante, né? Temos aqui também uma forma de com forma de navio, um vaso de cerâmica produzido durante a era neolítica, né? Os atuais, os Homo sapiens, né? Eles já, né, de hominídeos primitivos, né? Ou seja, evoluídos para Homo sapiens, né, primitivos. E ali eles começaram a criar seus artefatos, né? Que interessante, pessoal, vendo essa evolução aí da humanidade, né, da sociedade humana, de homens primitivos, saindo da era paleolítica e indo para a era neolítica, né? A era, uma nova era, né? Então, os primeiros habitantes do Brasil, né? Nós conseguimos descobrir, né? Então, no Brasil, conseguimos descobrir quem foram, como que eram, né? Quais os vestígios, né? Desses habitantes no Brasil. Então foi através desses sítios arqueológicos, né? Ou seja, descobertas, pesquisas aí que demonstram aí que existiram, esses hominídeos, né? Esses Homo sapiens, né? Porque quando chegaram na América eles já eram mais desenvolvidos, então não eram mais homens primitivos e sim Homo sapiens. Então deixaram esses vestígios, né? E no momento onde que foram encontrados esses vestígios aí no Brasil, foram formando-se então esses sítios arqueológicos, né? Com os mais antigos vestígios de povoamento aí nas terras brasileiras, né? Então esse pequeno infográfico mostra alguns dos sítios arqueológicos, né? Igual, por exemplo, esse daqui na Serra da Lua, né? Essa pintura rupestre tem uma datação estimada de 11.200 anos. Foi encontrada no sítio arqueológico na Serra da Lua, em Monte Alegre, lá no Pará. Temos também algumas outras, né, figuras rupestres na Lapa da Serra Grande, em Mato Grosso. Temos aí também outro sítio arqueológico, né, outras figuras rupestres no sítio arqueológico em Santa Helena, né, também aí lá no Mato Grosso, datada de 6.000 anos atrás. Então nós temos esses sítios arqueológicos no Brasil que comprovam, né, a existência desses Homo sapiens aí que viveram, né, no Brasil. Sítio do São Raimundo Nonato, né, localizado na Serra da Capivara, no Piauí. Não foram encontrados fósseis humanos, mas tiveram encontrados vestígios de fogueiras, né, que determinaram ter sido feitas por seres humanos, né, e foram colhidas informações dessas ocupações humanas até 48.000 anos atrás. Sítio arqueológico da Lapa do Sol, olha para vocês verem a arquitetura, né, como é que tava as pinturas aí rupestres, como é que já estavam bem desenvolvidas,
Brejões na Bahia, Santana do Riacho aqui em Minas, ó, também temos essas características aí, né, de figuras rupestres. E também, né, aqui em Minas, na Lagoa Santa, nós temos aí na Gruta da Lapa Vermelha, em Lagoa Santa, Minas Gerais, foi encontrado um fóssil mais antigo do ser humano na América, o qual teria vivido aproximadamente 11.500 anos, né? Trata-se de uma mulher que teve seu rosto reconstruído por técnicas digitais e depois esculpido. A ela foi dado o nome de Luzia. Então, o primeiro esqueleto, né? Primeiro fóssil aí do ser humano mais antigo da América aí, né? Encontrado em Lagoa Santa, Minas Gerais. Olha que legal, né, gente? E aqui eles reconstruíram o rosto dessa mulher. E como é que ficou, né? Bem interessante aí para que nós possamos entender como que era a aparência, né? Eles buscaram digitalmente, chegaram até aproximar e esculpir para saber como que era a aparência desses povos antigos aí, né? Então, sítios arqueológicos que comprovam a existência desses povos aí em nossas regiões, né, brasileiras. E agora, pessoal, vamos falar um pouco da Era Neolítica. O que é essa Era Neolítica? É quando esses homens, eles largam, né, o período paleolítico, aquele período que eles não tinham conhecimento, não tinham sabedoria, então eles eram nômades, eles se deslocavam de um local para outro, e aí aproximadamente 2.000 anos, eles então entram para a Era Neolítica, né, 12.000 anos, desculpa. E aí, esses homens que antes primitivos, denominados de caçadores e coletores nômades, eles começam a ser denominados agricultores e sedentários. Por quê? Aproximadamente 2.000 anos, uma importante descoberta alterou os rumos das sociedades nômades, que foi a prática da agricultura, né? Então, as fontes arqueológicas mais antigas sobre o processo de transformação das sociedades nômades em sedentárias por meio da prática da agricultura estão localizadas na atual Síria, né? Em um sítio chamado Abu Ureira, né? Olha para vocês verem que interessante. Nessa região viveram os natufianos, que passaram a produzir o trigo e cevada. Então, essa fonte arqueológica, né? Então, através dessa fonte arqueológica, eles acharam, foi-se, né, possível provar que as pessoas, né, esses homens, eles largaram a vida nômade. Eles pararam de viver, deslocando de um local para o outro em busca de alimentos, em busca, né, de caças, e começaram a praticar agricultura e a plantar, a cultivar os alimentos que não foram, né, atividades que os seres humanos praticaram desde o início da sua jornada da Terra, né, que eram esses homens nômades, né? Afinal, no início eles eram apenas coletores, né, e nômades que mudavam frequentemente de lugar. Há mais ou menos 10.000 anos, no entanto, essa situação mudou. Todo o conjunto de transformação aí fundamental para o desenvolvimento das primeiras civilizações foi chamado de Revolução Neolítica. Ou seja, né, uma revolução, uma nova vida, né, uma nova existência de seres humanos aí na face da Terra, né, pois eles começaram através, né, dessa prática da agricultura uma revolução neolítica, ou seja, pararam de ser nômades, pararam de sair de um lugar para o outro. E a descoberta da agricultura foi dessa forma aqui na atividade em quadrinho, como vocês podem ver, né? Olha aqui para vocês verem que eles viviam da caça, né? E ali eles já tinham, na era do Paleolítico, já tinham descoberto o fogo, né? Até pedir para vocês aí fazerem um HQ, uma história em quadrinhos sobre a descoberta do fogo, como é que eles viveram depois da descoberta do fogo. E eles colhiam também essas plantas,
né, frutos, verduras, trigos, né, e etc. E em algum tempo, né, da vida deles aí, o que eles fizeram? Eles começaram a comer e os restos, né, que sobravam de sementes, né, eles então abriram, né, deixaram no sol para secar e abriram um buraco e tamparam. E ali iam regando nesse buraco essas sementes. E eles descobriram então que essas sementes germinavam, né? Esses sementes aí começaram a brotar. E ali no período que eles puderam colher, eles descobriram que, né, davam frutos. Então, com essa descoberta aí, eles começaram, gente, a praticar a agricultura e começaram a levar as suas vidas aí adiante, né? Então, com a prática da agricultura, a vida das pessoas elas começaram a mudar. E essa principal mudança foi a possibilidade dos seres humanos viverem fixos em um lugar. Isso, né, se denomina-se sedentários. Então, a palavra sedentários denomina-se de um lugar fixo, né? Ou seja, denomina-se de que esses povos antes nômades que se deslocavam, né, não começaram a não se deslocar mais. E ali eles começaram a fixar em determinados locais onde que eram propícios à prática da agricultura. E ali eles se tornaram sedentários. Então aqui, gente, nós precisamos uma atividade, troca de ideias, onde que vocês, né, vão observar a história em quadrinhos e descobrir como que foi que o ser humano descobriu a agricultura. Eu acabei explicando para vocês um pouco, mas aí vocês podem, né, ir mais a fundo, pesquisar e etc, né, e escrever como que vocês acham aí que eles descobriram essa agricultura. E no ponto 2, outras mudanças que você acredita que a produção de alimentos possibilitou a vida desses seres humanos da pré-história. Que outras mudanças, né? Além aí da possibilidade da prática de agricultura, o que vocês acham que eles transformaram, que mudou a vida deles? E durante o Neolítico, os seres humanos descobriram que algumas pedras continham metais como cobre, possibilitando a produção de ferramentas mais sofisticadas. Esse tipo de ferramenta, assim como as armas, eram mais resistentes e eficientes que as produzidas com madeira e pedra. Passado algum tempo, descobriram que juntando cobre e estanho conseguiam produzir o bronze, um material bem mais resistente que o cobre, né? Então, com o tempo passado aí, esses homo sapiens, né, esses homens com sabedoria mais ativa nessa era neolítica, né, durante esse período neolítico, essa revolução, essas descobertas, eles passaram a descobrir, né, que juntando o estanho com o cobre, eles tinham bronze, né, que era um material mais resistente aí que o cobre, onde que seus utensílios poderiam durar bastante tempo, né? As lanças também, para não ficar fabricando diariamente. E aí, pessoal, tem outra atividade aqui, interprete documentos. Observe as imagens a seguir. Então, nós temos de um lado um utensílio, uma concha, né, de madeira, e do outro lado nós temos utensílios, né, neolíticos, onde que nós podemos ver conchas, vasos, pedras, né, e etc, aí, vasilhas, né? E após essa observação dessas duas imagens, que representam objetos produzidos durante o Neolítico, responda. Letra A. Que materiais foram usados na confecção desses utensílios? O que vocês acham aí, né, que foram utilizados? Alguns desses objetos existiriam sem a intervenção humana? Vocês acham que sem o ser humano nascer, sem o ser humano existir na Terra, sem o ser humano intervir, esses utensílios eles iriam existir dessa forma, desse formato que vocês estão vendo? Explique. E a finalidade dos objetos apresentados nas duas imagens é a mesma? Justifique sua resposta. É a mesma finalidade desse, é a mesma finalidade daquele outro, né? Então olha aí para vocês verem. E eu quero que vocês respondam essa página 23, ok? Pessoal,
E a página 24, ela vem falando um pouco aí sobre o período paleolítico, né? Como que os seres humanos viviam, né? No paleolítico eles viviam da natureza, o que ela lhes fornecia, né? Durante o que diferentemente do que aconteceu no neolítico. O que que aconteceu? Os seres humanos eles passaram a transformar a paisagem, né? Começaram a transformar o meio ambiente de forma mais intensa, tá bom? E aí, um período muito próximo ao período de desenvolvimento das primeiras comunidades agrícolas, os seres humanos eles começaram também a domesticar os animais, né? E aí o que que acontece? Eles então começaram a descobrir, né, que domesticando os animais, eles teriam aí, né, teriam a possibilidade de criar seus rebanhos, né, e aumentar então aumentando então suas fontes seguras de alimentação, fontes de proteína, né, a qual não dependia mais de caças, né, de uma caça bem sucedida, né, e também eles começaram a utilizar alguns animais, né, com a domesticação para transportar as suas cargas, né. Então olha para vocês verem que interessante. E aqui nós temos um textinho onde fala sobre os natifunianos, né, que também estiveram entre os primeiros povos que sabiamente começaram a domesticar os animais. Os natifunianos, né, eles começaram a domesticar, no caso, os lobos, escolhendo os lobos cinzentos mais mansos, acabaram por criar cães domésticos que podiam ajudar na caça, a caçar outros animais, né, que viviam nas regiões mais próximas. E em particular, os que eles caçavam mais os carneiros selvagens, javalis, bodes e até mesmo cavalos, né? E com a ajuda desses cães, né, desses lobos cinzentos, foi fácil de domar os outros animais selvagens e criá-los num local fixo para obter deles a carne e o leite, né? No caso aí desses javalis, desses carneiros e etc. Então, criar os animais em cativeiro gerou um problema adicional para os seres humanos da pré-história. Então era necessário também, ao criar esses animais, ter alimentos, não só para os grupos, mas também para os animais domésticos. Então, além disso, precisavam obter o sal, que era um produto básico e fundamental na alimentação dos animais e também dos seres humanos. Então, em todos os continentes, a partir do momento que iniciaram o cultivo das plantações, os seres humanos começaram a procurar o sal para acrescentar a sua alimentação, né? Para dar um tempero. E como ficaram sabendo da necessidade, né, dessa necessidade, um mistério. Então, os animais domesticados, porém, precisavam, né, que lhes deem sal. O cavalo chega a necessitar 5 vezes mais do sal que o ser humano e as vacas 10 vezes mais, né? Então, olha para vocês verem que eles começaram também a perceber essas dependências. Então, dependendo do lugar dos primeiros povoados, se houvesse minas de sal próximas, bastava extrair o produto. Quando os seres humanos não encontravam sal, eles tornavam-se impossível criar os animais. Por isso era importante ter contato com outros grupos que tivessem o produto. E aí, gente, em razão dessa necessidade, né, considera-se que o sal foi um dos produtos que estimulou o primeiro aparecimento dos comércios, né, no desenvolvimento da vida desses seres humanos, né? Então, com a possibilidade de fixar em determinados locais, eles passaram também a produzir alguns utensílios. E esses utensílios, principalmente a cerâmica, vasos e potes, permitiam o armazenamento de águas, de cereais, de sementes que seriam usadas no plantio. E ali, né, essa necessidade de encontrar o sal também, eles iam em busca, né, também aí de outros grupos que tinham esse recurso, esse produto em mãos. E ali eles trocavam esses animais ou trocavam esses utensílios, né, para poder ajudar aí na produção. Então, gente, os recipientes aí eles, né, ajudavam também, né, permitiam também que os alimentos fossem manipulados, cozidos e ainda resultava em uma diversificação alimentar nos preparos, né? Então ajudavam muito esses utensílios nessa época.
assim aliada à produção agrícola e à domesticação de animais, a produção de peças de cerâmica ajudou os seres humanos a melhorar a qualidade de vida e sabor dos alimentos, né? Então as pessoas poderiam se alimentar com melhor regularidade, permanecer um maior tempo no mesmo local, né? Pois eles armazenavam esses alimentos. Então todo esse processo de melhoria, de condição de vida, de alimentação, começou a gerar o aumento da população, né? E aí contribuiu para que o agrupamento dos seres humanos se tornasse maiores. Aí então o agrupamento eles começaram a ser elevados progressivamente, né? E ali, além dessa elevação, né, desse crescimento dos grupos humanos, houve também um elevamento na progressividade da necessidade de alimentos, né? E por volta de 7.000 a.C. teve-se o início do cultivo regular da cevada e ervilha no Oriente Médio e do arroz e do milhete na região atual da China, né? Então aí esses povos começaram a ver que a população estava aumentando, eles então começaram a praticar a agricultura, né, um cultivo regular, ou seja, sempre ter aquele mesmo produto, né? E aí os agrupamentos, né, essas pessoas começaram a se fixar em locais onde as terras eram mais férteis, principalmente, gente, em áreas próximas aos rios, né, que foram as que mais se desenvolveram. E nesses locais aí, né, próximos aos rios, surgiram as primeiras cidades históricas, né? E assim os grupos eles não precisavam mais mudar de lugar constantemente, né? Eles podiam construir suas habitações, né? Suas habitações bem acabadas, né? Bem mais elaboradas. Poderiam acumular também muitos utensílios e além dessa acumulação eles puderam também, né? Efetuar as trocas, né? Então começaram os primeiros comerciantes aí nesse período, né? E também podendo prolongar o tempo de vida no mesmo lugar. Ok, pessoal? Aqui nós temos uma nova história aí, né? Sobre a atualidade, que são os Adadzabes, né? Caçadores e coletores que vivem na África e na Tanzânia Central. Ainda existe esse grupo, gente, né? Ele é composto por 1.000 integrantes que partilham tudo o que possuem, né? Então esse grupo não tem governo, leis e religião. Vive atualmente na África, né? E suas ferramentas são produzidas de madeira e de pedra. Acredita-se que os Adzabes são herdeiros diretos dos primeiros grupos de caçadores e coletores que viveram durante a pré-história na África, né? Olha que interessante, até hoje nós temos aí um grupo que vive como os nossos povos primitivos da época. E também nós temos uma atividade, né? Mas essa atividade não tem como a gente fazer, que é uma brincadeira e um jogo chamado Ludo, né? Na material de apoio, vocês terão aí, poderiam estar brincando com seus coleguinhas, né? E é esse joguinho aqui, né? Com um dado, mas como a gente não tem, né? E não estamos aí na sala de aula, não tem como a gente efetuar esse jogo. Mas se vocês quiserem brincar com suas famílias, seu pai aí, né? Ou sua mãe, ou seus irmãos, fique à vontade para descobrir um pouco aí desse período da pré-história, tá bom? E por fim, a página 26, né? Vocês terão aí uma atividade para fazer. A cruzadinha. Uma cruzadinha não. Uma relação, né? Relacionar, né? N para P para paleolítico e N para era neolítica, né? Temos a hora do estudo na página 26 e a continuação da hora do estudo na página 27, beleza? Eu espero que vocês tenham entendido aí sobre esses grupos, né? Passando de grupos dos caçadores-coletores para os grupos, né? Agricultores e sedentários. Ok, gente? Um grande abraço para vocês e até a próxima aula. Tchau, tchau.